Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, amém? Bem, queridos, nessa manhã a gente vai refletir um pouquinho sobre a história da Reforma Protestante. A importância da gente estudar um pouquinho aquele período onde Deus interveio na história para trazer justamente as verdades da palavra do Senhor, que naquele período estava bastante oculta. Na próxima terça-feira, então, dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. Como o pastor André comentou, 506 anos da Reforma Protestante. Pensou? 506 anos onde a gente pode olhar um pouquinho para a história passada e perceber que Deus sempre manteve alguns remanescentes para que esses pudessem então proclamar as verdades divinas da sua palavra. É interessante que bons anos atrás, quando eu era adolescente, início da minha juventude, quando se falava em Reforma Protestante, parece que eu entrava no modo indiferença espiritual ou apatia na área histórica. Eu não tinha interesse sequer de ler sobre o assunto. Mas quando Deus me levou para o seminário e eu pude entender, lendo livros, tendo aulas sobre a história da igreja e percebendo assim que Deus tem atuado na linha cronológica da história humana, fazendo grandes intervenções para que as pessoas conhecessem verdades eternas em suas vidas. A gente sabe que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Ele veio, morreu uma morte que não era dele, era nossa, ressuscitou, e aí ele estabelece a sua igreja. A igreja proclama o evangelho. Você vê isso no livro de Atos, nas epístolas, né? O período da igreja primitiva, um período extremamente glorioso, que durou mais ou menos, segundo historiadores, da igreja primitiva foi do ano 33, com a ressurreição de Jesus, até por volta do ano 500 da nossa era. Do ano 500 até o ano 1500 antes da reforma é chamada a era da igreja medieval, chamada da idade das trevas, um período assim bastante angustiante, 1000 anos de história, onde a humanidade praticamente tateou no escuro, porque nesse texto que está sendo colocado aqui em Mateus capítulo 22, 29 ou 20, 29, dá uma olhada, acho que é Mateus 22, 29, o que Jesus vai dizer em relação a perspectiva dos escribas tentando fazer ele cair numa pegadinha, né? Ele vai dizer assim, né? Jesus respondendo: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Em vários momentos Jesus mostra no seu ministério que as pessoas às vezes têm uma visão errada da vida e tomam decisões equivocadas por não conhecer a palavra do Senhor, por não conhecer as verdades eternas. E Jesus, em seu ministério, ele reivindica a autoridade das Escrituras. Lá em João capítulo 5, versículo 39, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, essa atitude de Jesus recorrendo constantemente à palavra de Deus, ao Antigo Testamento em sua época. E nós percebemos quando a igreja, quando de repente a humanidade se afasta desse livro, infelizmente ela entra num ciclo de verdadeira tragédia, de uma verdadeira espiritualidade estéril, e acaba adotando práticas, doutrinas, dogmas extremamente negativa para o ser humano. E é justamente isso que vai acontecer, um desvio doutrinário, né, a partir ali, né, mais ainda ali por volta de 313, quando aquele imperador Constantino, aparentemente, alguns historiadores, né, dizem que talvez realmente ele teve uma experiência de entrega de vida a Jesus, e ali ele vence uma guerra, ele se torna um imperador romano bastante popular, Constantino,
E no seu edito de Milão de 313 da nossa era, por decreto, por medida provisória, ele declara o império um império evangélico, de cristão, protestante. E você sabe que não se dá para fazer, por medida provisória, o decreto, tornar as pessoas cristãs de um dia para a noite. É uma decisão individual. Cada um tem que ter a sua história com Jesus Cristo, a sua experiência pessoal com Jesus. Mas durante 313 da nossa era, de repente os cristãos têm liberdade, porque até então eram extremamente perseguidos, sofriam na mão dos seus algozes. E aí, da noite para o dia, então, Constantino, ele emite esse decreto, e aí as pessoas têm liberdade, a igreja tem liberdade. E com isso o evangelho cresce, isso é um fato, mais ainda, mas aí começa aquela combinação perigosa, política e religião, governo e igreja. E aí a gente sabe que começou a descarrilhar, e aí nós temos então, especialmente ali a partir do ano 500 até 1500, esse período bastante negativo chamado da Era das Trevas. Muitos desvios doutrinários. Fez com que no início aí de 1500, alguns homens e mulheres se levantassem contra isso, a partir da leitura, do manuseio. Alguns poucos tinham acesso à palavra de Deus, e a partir do manuseio das escrituras, perceberam que deveriam voltar às origens, às raízes da palavra do Senhor. E reforma protestante é justamente isso, um retorno a essas verdades, que tanto o Senhor Jesus Cristo, ele tinha justamente esse índice, extremamente, um conceito muito alto da palavra do Senhor. Mas olha só os desvios doutrinários que aconteciam antes da chegada da reforma para valer protestante em 1517, no dia 31 de outubro. Olha só os desvios. 375 da nossa era, culto aos santos. É oficializado então o culto a outras deidades. 503, doutrina do purgatório. Ou seja, tem que pagar um pedágio. Morreu, mas você tem que se expurgar um pouquinho do seu pecado antes de ir para o céu. Vai para o purgatório. 606 da nossa era, outro desvio doutrinário. Papa Bonifácio III se declara vicarius filii Dei. O que significa isso? Vigário do Filho de Deus, ou seja, substituto do Filho de Deus. Uma prerrogativa extremamente danosa, se dizendo substituto do Filho de Deus, algo que não tem sequer evidência bíblica. Em 732 da nossa era, missa e reza aos mortos, mais uma vez, sem evidência da palavra do Senhor. 787, veneração às imagens e relíquias. Começa um verdadeiro culto às imagens e também a vários objetos chamados sagrados na época. Em 850 na nossa era, uso da água benta. Em 1076, doutrina da infalibilidade da igreja, é promulgada pelo Papa. Ou seja, quando o Papa, sentado na cadeira de Pedro, ou seja, ex-cátedra, aquilo que ele afirma na área de doutrina, na área de moralidade, é isento de erro. Acaba estabelecendo então essa doutrina da infalibilidade da igreja através do Papa. 1215, dogma da transubstanciação. Ou seja, a ceia do Senhor, no momento que o sacerdote levanta o pão e o cálice e faz a oração, aquilo já não é mais o pão e o cálice, não é um memorial, mas aquilo se transforma no corpo real e no sangue real de Jesus Cristo. Isso foi promulgado no ano 1215 da nossa era. 1220, como consequência disso, a adoração da hóstia. Por isso, quando sobra a hóstia, depois que o sacerdote levanta, isso é guardado. Por quê? Porque aquilo, segundo essa doutrina desconhecida da Bíblia, se torna o corpo de Cristo. Então começa uma adoração da hóstia. 1229, proibição da leitura bíblica. Olha só que absurdo, Proibição da leitura bíblica. Apenas alguns poucos tinham acesso, e geralmente era o alto clérigo que podiam ler as escrituras. O povo mesmo não podia ter a palavra do Senhor. Isso era impensável.
E sem dizer que geralmente o culto à missa era em latim e muitas vezes o sacerdote estava de costa para o seu público. Foi diante de aberrações como essa que Deus começa, ele levanta grandes vultos da história para justamente trazer uma verdadeira reforma, uma avalanche das verdades do Senhor, que até então estava completamente sendo apagada e desconhecida da maioria, chamada cristandade da época. E a gente vê que antes de chegada de Martinho Lutero, nós tivemos grandes pré-reformadores, especialmente dois que são citados na história. Antes de chegar em 1517, por volta de 1320, 1350 ali, Deus já começa então a trabalhar na vida de alguns homens, para que eles percebam o quão longe a igreja está distante da palavra do Senhor. Como John Wycliffe, que muitos de vocês já leram, né? Ele foi um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Iniciou com grande bravura a tradução da Bíblia para o inglês. Não existia uma tradução no vernáculo, na língua do povo, na língua inglesa. Compreendia que a autoridade da igreja não está em sua hierarquia, nem na tradição, mas na palavra de Deus. Foi duramente perseguido John Wycliffe, antes de Lutero. Inclusive ele foi morto. Depois de algumas décadas desenterraram ele através da Inquisição e queimaram os seus ossos, porque ele foi considerado um herege, porque ele ousou traduzir a Bíblia no vernáculo, na língua inglesa da população que ele estava ministrando. Ele pregava a palavra do Senhor, e vinham pessoas de longe, inclusive de país vizinho, para ouvir John Wycliffe, porque ele expunha a palavra do Senhor. Com a sua morte surge praticamente, aliás, quase contemporâneo de John Wycliffe, nós temos o famoso John Hus, né? Um sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, atual a República Tcheca. Foi influenciado pelos escritos de Wycliffe. Definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que o cabeça da igreja é Cristo, não um Papa. Insistia na autoridade suprema das Escrituras e não nos concílios e tradição da igreja. Os concílios podem errar, a tradição da igreja pode errar, mas a palavra de Deus não, ela é digna da nossa confiança. E ele começou a defender justamente isso, insistindo na autoridade suprema das Escrituras e não nos concílios e tradição da igreja. Diante dessas verdades, ele foi condenado à fogueira pelo concílio de Constança em 1415. Ele foi queimado, e na sua morte ele cantou um salmo até o seu último suspiro. A sua confiança em Deus era algo assim inacreditável. E aí surge quem? Um pouquinho, 100 anos depois, 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, chega então o Martinho Lutero, que é a expressão mais conhecida da reforma protestante. E Martinho Lutero era uma pessoa assim, acadêmica, piedosa, queria conhecer muito, muito do Senhor. E antes desse estopim da reforma protestante em 1517, Martinho Lutero tem uma experiência religiosa. Os pais, principalmente o seu pai, insiste que ele siga a carreira jurídica, se torne um bom advogado, mas ele estudando lá em Erfurt, ele percebe que aquilo não dava muito significado para a sua vida. E aí ele ingressou no mosteiro agostiniano de Erfurt, na Alemanha, para poder estudar. Ele se dedicou a uma intensa busca de conhecer Deus e desfrutar da verdadeira salvação. Ele era uma pessoa que fazia novena, ele era uma pessoa extremamente piedosa, ele se autoflagelava, mas tudo aquilo não trazia a certeza de uma vida eterna. Diante desse fato, ele entra em crise. Ele é um monge exemplar, ele é uma pessoa que sabe o tempo todo está servindo o seu próximo, um verdadeiro estudioso. E o bispo superior diante disso fala assim: olha, Martinho Lutero, sua alma está muito angustiada, faz o seguinte, vai fazer uma peregrinação aqui da Alemanha, você tem que conhecer Roma, Vaticano.
Quando você chegar lá, você vai ver a santa cidade, né? Aquela basílica que está sendo construída. Aí você, né, o auge, o ápice, e ele viaja. Então, em 1510, ele inicia uma viagem a Roma, onde Martinho Lutero fica chocado com tanto pecado e depravação. Na própria capital, no centro religioso na época, Roma, o Vaticano, aquela região, ele fica chocado de tanta corrupção no meio do clero, prostituição, todo tipo de concubinado estava acontecendo ali. E aquilo, ele volta para a Alemanha, na Erfurt, muito mais em crise espiritual. E aí, por ele ser um estudioso, em 1515, o seu bispo superior fala o seguinte: olha, já que você gosta de manusear literatura clássica, material antigo, por que você não vai mexer com o Novo Testamento? E aí coloca ele para estudar o Novo Testamento. Ele já sabia o grego koianês e o grego clássico, e ele começa a estudar então o Novo Testamento. Ele estuda a Bíblia grega, né? E quando ele entra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, abra lá Romanos 1 e 17. Ele está lendo as Escrituras, e aí ele vai lá para Romanos 1, versículo 17. O texto diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Como está escrito? O justo, de novo, o justo. Aquilo foi um impacto na mente, no coração de Martinho Lutero. A história diz que ele cai no chão e ele se quebranta diante de Deus. E nesse texto Lutero descobre a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Ele se desmancha em louvor e gratidão a Deus, porque ele não é aceito diante de Deus pelas suas obras, pelos seus flagelos, pela sua dedicação pessoal, não. Ele é aceito pelo Senhor Deus através da obra terminada de Jesus Cristo Salvador. E assim Martinho Lutero, ele começa o quê? A pregar o Evangelho. Ele começa a anunciar as verdades do Senhor. Ele prepara os seus sermões e ele prega, né, especialmente na região lá de Wittenberg, prega a palavra do Senhor e começa a ter um verdadeiro avivamento. Mas mesmo assim, o estopim da reforma está ligado sim com a experiência de conversão de Martinho Lutero, mas está ligado também com uma situação histórica, que foi a venda das indulgências. Mais um desvio grave doutrinário. De 1513 a 1521, nesse período o pontificado foi exercido pelo Papa Leão X, o famoso Leão X, que construiu a Basílica de São Pedro, que até hoje está lá. É um monumento impressionante. Com o propósito de construir a Basílica de São Pedro, o Papa Leão X determinou a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão de pecados para toda a cristandade, e encarregou o frade dominicano, né, Johannes Textel, de comercializá-la na Alemanha. Aí chega então esse frade Textel, ele vai comercializar na região onde Martinho Lutero estava. E Textel era um orador, era um erudito, ele tinha assim, um magnetismo em suas palavras. E ele dizia o seguinte, esse frade vendendo indulgências, né? Textel pregava sobre as indulgências com grande entusiasmo e dizia: cada vez que entra uma moeda na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório. Ele pregava com grande entusiasmo. E aquilo, né, as pessoas corriam em torno para comprar o quê? A indulgência, ou seja, o perdão dos pecados. E documentos do Vaticano concediam perdão. Olha só, nesses casos, eu separei 3 casos aqui. Segue uma lista com alguns dos perdões previstos e seus valores. Então olha só: a pessoa que incorrer em adultério, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou com outra mulher, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Beleza, fez isso, aprontou, você pagando o valor da indulgência, está livre. Olha o que diz aqui, né? Outra lista aqui: a mulher adúltera que pedir absolvição
para se ver livre de qualquer processo e ser dispensada para continuar com a relação ilícita, pagará ao Papa 87 libras. Olha só que absurdo, né? Ok? Está no movimento do adultério. Quer continuar, mas tem que ter um valor, né? Que aí você tem o perdão dos pecados. E o último aqui que eu separei, isso é documentos que se encontram ali, né? Documentos papais. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado uma só pessoa. Custará 15 libras, né? Então veja, a lista da esperteza era longa. E Martinho Lutero, vendo Textel fazendo esses absurdos, ele fica assim, com aquela indignação santa. Outra questão que fez com que a reforma tomasse força, e Martinho Lutero então fixasse na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, diz respeito também a culto e adoração às relíquias. Havia um verdadeiro comércio de relíquias, objetos sagrados, né? Altamente chamados sagrados. Inclusive, no castelo do Wittenberg, que também se transformou numa igreja na época de Lutero, havia 505 relíquias sagradas. E eu separei alguns nomes. Eu tenho um livro que traça, né, várias relíquias naquela época, mas estava lá em Wittenberg. Olha só, pedaços da verdadeira cruz de Cristo, pedaço da madeira. Alguns historiadores, né, fazendo uma pesquisa em outras igrejas na Alemanha, na França, Itália, várias igrejas reclamavam para si o direito de dizer assim: não, é nós que temos essa relíquia, o resto da cruz de Cristo. E se somasse todas as igrejas, era possível construir uma casa com as relíquias da sobra da cruz de Cristo. Olha só, coroa de espinhos do Salvador. Muitas igrejas tinham essas relíquias. As talhas, os barris usados por Jesus no milagre de Caná. Imagina, isso aí virou um objeto de veneração. Um pedaço do peixe frito que Pedro ofereceu a Jesus estava lá no castelo Wittenberg. E o que acontecia? Verdadeiras romarias aconteciam, peregrinação para visitar esses objetos chamados sagrados. 5 gotas do leite materno de Maria. Não sei se é leite em pó, aqui não fala, mas 5 leites, está registrado na história. Várias igrejas afirmavam terem as fraldas do menino Jesus, na época, várias igrejas. A pena do Espírito Santo, pena do Espírito Santo, talvez no dia que Jesus foi batizado, lembra? Ossos do jumentinho no qual Jesus cavalgou. Migalhas do pão e o cálice usado na última ceia. Mais um objeto. A bolsa vazia de Judas, né? Está vazia, mas era uma bolsa vazia de Judas. A bacia onde Pilatos lavou a mão, tá? E a última que eu anotei aqui, a esponja levantada pelo centurião para dar água e vinagre para Jesus. Então, é diante dessas tragédias na história que Martinho Lutero, conhecendo o Novo Testamento, as verdades do Evangelho, né, ele fica assim extremamente indignado. E aí ele escreve as suas 95 teses, especialmente combatendo a venda das indulgências. A salvação é impossível de ser comprada. E o que ele faz? Ele então, nas vésperas do dia de Todos os Santos, que era dia 1º de novembro, ele vai no dia 31 e fixa isso, né, na porta de entrada da igreja. Era uma forma de avisar a população. E aí começa então esse estupim. Diante de tudo isso, o monge Martinho Lutero resolveu protestar com veemência tal comércio e outras práticas antibíblicas. No dia 31 de outubro de 1517, ou seja, 506 anos, da porta da igreja do castelo Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses que acabaram provocando um grande movimento religioso conhecido como a Reforma Protestante. Irmãos, que coisa especial. Evidentemente, Deus foi usando outros reformadores,
Na verdade, quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem que falar de reformas protestantes, porque Deus vai usar outros vultos na história, como na Suíça, né? Nós temos ali João Calvino, Zwingli, nós temos outros homens e mulheres sendo usados para que a verdade do Senhor fosse restaurada. Então foi o estudo da Bíblia que revelou quão longe a igreja estava afastada da verdade e a trouxe de volta à pureza de sua crença primitiva, da igreja primitiva. A reforma restituiu à igreja a crença em doutrinas chaves, que se tornaram essenciais para a sua pregação e para distinguir-a dos erros que continuaram e ainda são mantidos pela igreja romana até os nossos dias. E como foi falado pelo pastor André, é conhecido como as 5 solas. E o ministro Cláudio, separou muito bem os cânticos para nós lembrarmos, As 5 solas, ela vai ser, veja, durante séculos depois, grandes historiadores, compromissados com as escrituras, começaram a estudar esses vultos, esses homens e mulheres que Deus usou grandemente para trazer a reforma protestante, e eles perceberam que todos eles eram refém das expressões usadas, que nem sola gratia, sola scriptura, sola fides, sola Cristo, sola Deo Gloria. Ou seja, essa sola, as 5 solas, a palavra solas no latim significa somente, apenas, somente. Então, somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a glória de Deus. Eram as 5 solas que esses homens, que alguns não se conheciam, ao longo de décadas começaram a trazer essas verdades doutrinárias para que a igreja experimentasse uma verdadeira revolução. Então a primeira, como foi falada aqui, que foi cantada, sola escritura, ou seja, somente a escritura é digna da nossa confiança. Nenhum concílio, nem a tradição da igreja medieval, nem tradição da igreja presbiteriana, nem a tradição da igreja batista, por mais correta que ela tenta seguir ao Senhor, ela se compara com a verdade das escrituras. Somente as escrituras expõem a verdade do Senhor. E foi justamente isso que os reformadores trabalharam. Nós vamos voltar às raízes, voltar às verdades do Senhor por meio da sua palavra. Inclusive, foi lido aqui, lá em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda escritura é inspirada, ou seja, soprada. Toda escritura foi o que? Soprada. Inspirada aqui é como se fosse aquela ideia, no grego a ideia é realmente soprada. Um autor acorda inspirado e ele vai escrever um poema. Um artista vai pintar um quadro, ele está inspirado. Esse Deus que nós servimos, ele fez justamente toda a escritura é inspirada, foi soprada pelo Senhor. E é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Pensou, irmãos? Toda a escritura é inspirada por Deus. O alcance da inspiração é toda a escritura. Gênesis é tão inspirado como o livro de Apocalipse. Provérbios é tão inspirado como o livro de Mateus. Ou seja, o alcance é de Gênesis a Apocalipse. É toda ela. Deus soprou. Aquele que é verdadeiro soprou a sua verdade. Então o sujeito da inspiração é a escritura. A fonte da inspiração é o próprio Deus. Ele foi a fonte. Como foi dito, aquele que é verdadeiro soprou a verdade, porque procede daquele que é perfeitamente verdadeiro. Ele soprou a verdade. E o processo, da gente ter o canon bíblico, de Gênesis a Apocalipse, o processo foi a inspiração. Deus soprou a verdade, usando 40 autores diferentes num período de 1400 anos, para que registrassem sem erro toda a verdade do Senhor. Então o cristianismo ortodoxo afirma, o cristianismo bíblico afirma que as escrituras não somente dão testemunho da verdade, mas também é a verdade.
ela é a verdade do Senhor. Então toda a Escritura, né, ela foi dada para o ensino, que é meu trabalho. Ensino é meu trabalho. Eu tenho que, né, veja, irmãos, pensar, durante o período de quase 1000 anos, as pessoas não tinham acesso às Escrituras na língua própria. Não tinha, irmãos, né? João Ferreira de Almeida, quando que ele traduziu para o português, não tinha nem João 3,16 em português. Quando foi? Você lembra? Talvez abrindo aí a sua Bíblia, que quase todos nós usamos a versão, né, revista atualizada. Acho que foi por volta de 1600, no século XVI, do século XVII a XVIII. João Ferreira de Almeida. Pessoal, todo esse período, as pessoas já falavam, muitos lugares do mundo já, inclusive aqui no Brasil, se falava português. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e já falava português, mas não tinha, pois não tem ainda, né, a Bíblia na língua portuguesa. Não tinha. É triste, irmãos. Por isso que hoje a gente tem que valorizar. Nós temos hoje em aplicativos várias versões da nossa língua. Temos Bíblias, né, com ótimo conteúdo, com anotações, versões. E o que a gente faz? Às vezes a gente utiliza isso apenas e tão somente no domingo. Uma pena. E a gente percebe, como foi dito aqui, durante 1000 anos, a cristandade se afastou da Escritura, né? E aí a gente percebe as tragédias que aconteceram nesse período. Então toda a Escritura, sim, foi dada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Ensino é meu trabalho, a repreensão é um papel do Espírito Santo, porque ele usa essas verdades do Senhor para nos constranger. Falar assim, olha, tem correção a ser feita. Aliás, para a repreensão, para a correção, que também é um trabalho meu. E contínua instrução na justiça, discipulado. Então essa é uma verdade incrível, né, que a reforma resgatou. Só a Escritura, somente, apenas a palavra de Deus tem justamente as decisões finais a pronunciar. Só a Cristo, salvação somente em Cristo. Não tem outros mediadores, não tem jeito, não tem outro atalho, não tem. E a reforma vai resgatar isso, aquilo que está tão claro, cristalino no Novo Testamento. A salvação é tão somente por Jesus Cristo. Como foi lido aqui, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você vai ver isso em todo o Novo Testamento. Esse fio de ouro aponta para Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Não há outra alternativa. Solo Christus, somente Jesus Cristo. Lá em Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, fomos comprados com alto preço e resgatados do mercado das trevas e da perdição por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Foi por meio de Jesus Cristo. Então, só a Escritura, solos Cristo, somente Jesus, sola gratia, salvação somente pela graça do Senhor. A gente leu aqui Efésios 2:8-9, né? Pela graça sois salvos, ou seja, presente não merecido. A única contribuição que você faz para a sua salvação é você reconhecer o quão distante você estava. É você reconhecer o tamanho da sua queda, dos seus pecados. A única contribuição que você faz é se arrepender dos seus pecados. Então, pela graça, esse presente merecido, somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de obra, para que ninguém se glorie. Então veja, há muitos outros textos apontando claramente, sola gratia, somente pela graça do Senhor. Foi falado aqui também, sola fide, salvação somente pela fé, né? A graça é a causa, ok? A fé é o meio,
que eu me aproprio, é um instrumento que eu me aproprio de tão grande salvação. Então nós vamos ver que, veja, nós somos sempre salvos por causa da graça de Deus. A base é o que? O sacrifício completo de Jesus Cristo. O preço da nossa salvação foi pago através de Jesus Cristo. Ele é a base da nossa salvação. E o meio na qual eu me aproprio, né, da salvação é a fé. A fé é esse instrumento. Eu não sou salvo por causa da fé, eu sou salvo por meio da fé. A causa é a graça do Senhor que me presenteia, e eu crendo, através de uma fé genuína, verdadeira, eu me aproprio dessas verdades do Senhor para a minha vida. E por último, né, das 5 sola, soli deo glória, ou seja, somente glória a Deus. Gente, somente glória ao Senhor. Ele faz tudo para convergir nele e ele ser glorificado. Quanto mais eu vivo para o Senhor, mais Ele é glorificado. E quanto mais Ele é glorificado em mim, mais de bem com a vida eu estou, no presente e no futuro. Toda a glória, toda a glória, toda a glória, não é para você, não é para mim, não é para a nossa denominação, amada igreja, amada denominação, né? Nem para esses grandes vultos da história que Deus vai usar, mas toda a glória é para o nosso Senhor. Então nós vamos ver que no dia 31 de outubro de 1517, Deus, né, vai usar Martinho Lutero. E o que aconteceu depois de Martinho Lutero? É importante lembrarmos que a Reforma Protestante não foi um evento isolado, mas um conjunto de eventos simultâneos. Podemos então falar de reformas protestantes no plural. Alguns movimentos importantes, né, vou falar bem rápido. A reforma em Zurique, na Suíça, com Zwingli. Nossa, que homem que Deus vai usar ali na Suíça. A reforma em Genebra, também na Suíça, primeiro com Guilherme Farel, depois com João Calvino, o grande sistematizador da teologia reformada. Irmãos, que homem, que francês brilhante ele foi. E seu discípulo Teodoro Peza. A reforma em Estrasburgo com Martin Bucer, um grande teólogo, uma pessoa que, né, talvez a pessoa que tinha a maior popularidade na época. Ele pregava com vitalidade a palavra do Senhor. A reforma inglesa, desde o pré-reformado John Wycliffe até o tradutor da Bíblia William Tyndale, né, a forma como Deus vai usar, trazendo uma reforma ali na Inglaterra. A própria reforma francesa, de certa forma, protagonizada pelos huguenotes, que foram massacrados na noite de São Bartolomeu. Uma história terrível. Mas calvinistas, huguenotes, foram para a França, foram para Paris, pregaram o evangelho e foram duramente perseguidos. Segundo historiadores, na noite de São Bartolomeu, mais de 7.000 huguenotes morreram em Paris e foram expulsos de vários lugares da França. Mas estava acontecendo uma revolução bíblica ali. A reforma na Escócia com John Knox, né? Que linda essa história de John Knox, que foi discípulo direto de Calvino. Então a gente percebe que, né, Deus foi usando a história, e homens e mulheres, para que a gente pudesse perceber o quão longe a humanidade estava do Senhor, e era necessário trazer de volta, né, para os trilhos certos, para que de fato, né, nações, povos, a humanidade experimentasse a verdadeira salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Aqui fica aí um desafio para você. Antes de terça-feira, que é dia 31, esquece dia das bruxas, Halloween, né? O pastor André falou, não, dia 31, sabe que vai falar que é dia do Halloween, vai ter alguma coisa aqui? Não, brincadeira, né? Jamais, né? Dia das bruxas é todo dia, né? Bruxos, né? Tanta coisa feia que a gente tem visto aí, só Cristo para transformar lobos né, em verdadeiros cordeiros. Mas tira um tempo para ler sobre a reforma protestante, né? Tem vários artigos em bons sites cristãos. Leia um livro, pega um filme, aquele filme antigo do Martinho Lutero que concorreu ao Oscar. Irmãos, não tem como assistir aquele filme sem derramar lágrimas. Talvez é o maior clássico sobre a reforma até hoje. Foi esse filme em preto e branco, e está no YouTube de graça para você assistir sobre a reforma protestante. Nós vamos cantar um cântico agora, se quiser, irmão Cláudio, que assim, esse cântico foi composto por Martinho Lutero. Presta atenção na letra dessa música, desse hino. É um clássico, porque assim,
ele quase foi morto, ele foi perseguido pelo império, pelo imperador Carlos V da Espanha. Ele sofreu. Olha que letra linda que ele compõe, e Castelo Forte se torna, assim, até hoje um clássico da Reforma. Posso pedir para colocar de pé? Vamos colocar de pé e vamos fazer desse cântico uma oração de gratidão ao nosso Deus. Amém.